Muito bem. Vamos começar de novo, né? Aperte o cinto aí. Hoje você vai ter que apertar bem o cinto aí, porque agora vai vir feijão com arroz, tá bom? Até agora foi mingau. E a partir de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí. O texto de hoje é Apocalipse capítulo 13. E a gente vai tentar, nesses minutos que temos aqui, estudar os textos principais, que são poucos aí. Não são muitos, mas são importantes. Antes de a gente ler o texto de Apocalipse capítulo 13, apenas recapitulando o contexto em que João escreveu. João estava preso na ilha de Patmos, lembram? E ele havia sido perseguido por Domiciano. Domiciano se considerava um semideus. João, ele pregava sobre Cristo, não é? O Deus encarnado, e isso foi uma ameaça. E Domiciano ficou bastante indignado por causa disso, colocou ele num caldeirão com azeite fervendo. E aí então a tradição diz que nada aconteceu com João. E aí, então, depois disso, mandou para uma ilha, a ilha no meio do mar Egeu, chamada Ilha de Patmos. E lá ele ficou exilado no meio de tantos outros presos. E a história, então, nos comprova de que ali ele teve a visão que nós vamos estudar, pelo menos parte dela agora, do livro de Apocalipse. Nesse contexto conturbado, no final do primeiro século, por volta do ano 95 a 100, é que foi escrito o livro de Apocalipse. Tá bom? O livro de Apocalipse representa a revelação, o próprio capítulo aí começa no capítulo 1, verso 1, não é? Revelação de Jesus Cristo, e a ideia não é esconder nada, a ideia é justamente apresentar as verdades do tempo do fim. Mas por que foi escrito dessa maneira? Porque se não fosse escrito dessa maneira, possivelmente esse livro não chegaria em nossas mãos, porque com certeza, com as verdades ali reveladas, seria destruída pelos reis, pelos grandes líderes religiosos. E foi por isso, na sua infinita sabedoria, que Deus permitiu que o livro fosse escrito em códigos. Assim como Daniel também foi escrito, pelo menos a segunda parte dele, em códigos. Tá bom? E é por isso que a gente vai ver alguns códigos aí. Vamos ler o texto? Eu quero ler com vocês aqui, pelo menos, alguns desses textos aqui. São poucos versículos, mas são importantes aqui, alguns que nós vamos ler, tá? Desses 18 versículos. Vamos primeiramente ao capítulo 13, verso 1. Antes de qualquer coisa, quando você vê águas ou mar na profecia, você pode olhar Apocalipse capítulo 17 e você vai ver que quando apresenta águas ou mar, não é? Representa o quê? Apocalipse 17, verso 15. Povos, tá? Então, nós vamos usar o princípio, não é? Que a Bíblia se interpreta por ela mesma, o solo, a escritura, né? E a gente vai fazendo isso agora também, né? No capítulo 13. Outra coisa. Quando apresentar animais, nós já mencionamos aqui durante a semana, faz referência a Daniel 7, significa o quê? Reinos ou poderes, tá? Que pode ser de cunho político ou de cunho religioso, tá bom? Então, vamos lá, Apocalipse capítulo 13, verso 1, abra a Bíblia aí, vamos ler, se você quiser ir anotando, vale a pena fazer as suas considerações na Bíblia, ou onde quer que você ache que é importante aí. Apocalipse 13, 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Antes de continuar, vamos fazer um paralelo aqui rapidamente no capítulo 12. Se você vê o capítulo 12, verso 3, vê que aqui o relato é muito semelhante. Diz assim, num outro contexto: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e na cabeça 7 diademas. Quem é o dragão? Não é? Olha o que diz o próprio capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama quem? Veja que o capítulo 12 apresenta então Satanás. E como é que Satanás é? Verso 3, aqui apresentado por João, dentro dos códigos de Apocalipse. É o quê? Ok, grande, que mais? Quais são os atributos aí dele? Vermelho, 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Agora, vai para o capítulo 13, verso 1. Olha só essa besta aí. Como é que ela é? 10 chifres. O 3, 12, que fala de Satanás. Quantos chifres ele tem? 10. Quantas cabeças diz o verso 1 do capítulo 13? E o que diz o capítulo 2, verso 3? Você percebe as semelhanças? Será que está falando de quem aqui? Mas pastor, essa besta aqui eu pensei que era outra coisa. Veja, vamos tentar entender algumas coisas aqui. Vou dar uma pausa, um parêntese e a gente já volta.
Gênesis capítulo 1, 26, está escrito o quê? Olha só que interessante aí. Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, quando fez o homem, fez o mundo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Domínio. Tenha ele domínio. Ok? Quando Deus criou o mundo, Ele deu o domínio para quem? Para o homem. Agora, o capítulo 3 apresenta o quê? O capítulo 3, nós vemos a queda e Adão e Eva entregam o domínio da terra para quem? Para Satanás. Tanto é que Jesus faz menção, lembram que Jesus faz menção nos evangelhos que ainda não foi feito nada com o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo então? Hoje é Satanás. Por quê? Porque Deus cria o mundo e dá para 2 gerentes gerenciar o mundo, que é Adão e Eva, só que esses gerentes gerenciam o mal. E eles entregam esse domínio para quem? Para Satanás. Agora, veja, na cruz, Cristo resgata o domínio. Cristo resgata o domínio, mas não de fato. É como se você comprasse uma casa com um inquilino. O inquilino ainda não saiu. Satanás é o inquilino. E Cristo só vai resgatar esse mundo de fato depois do milênio, ok? Então, quando Ele for coroado novamente rei, não é? E o rei desse mundo, o príncipe desse mundo. Mas hoje, quem domina esse mundo é Satanás, e nós temos que entender isso, tem que ficar claro isso na nossa cabeça, correto? Mas como é que ele domina? E aí que está o grande ponto, e por isso que eu estou fazendo esse parênteses para a gente voltar ao capítulo 13. Ele domina através dos reis da terra, através dos poderes da terra, e ele ainda está dominando, só que ele está dentro de uma caixinha. Deus, é como a história que nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina de Jó. Deus diz assim: olha, você pode tocar na família dele, você pode tocar nos bens dele, você pode tocar na saúde dele, mas não pode tirar? Então, Deus colocou limites, e o próprio Apocalipse diz que os anjos de Deus estão segurando os 4 cantos da terra, uma referência aos pontos cardeais. Então, Deus deixou Satanás preso a esse mundo. Então, aqui, ele faz o que tem que fazer na cabeça dele, mas dentro de limites estabelecidos por Deus. Ok? Mas quem que está dominando esse planeta? É ele, através dos reis da terra, dos grandes presidentes, dos governadores, das nações, dos líderes religiosos que se corromperam. Ele está dominando, ele está dirigindo isso. Tá? Então, fiz esse parênteses para voltar aqui. Voltemos então. Verso 2. Então, quem é a besta do verso 1? É o próprio Satanás. É o próprio Satanás. Pastor, mas no verso 2 apresenta uma outra. Olha o que diz aí. Não é outra, é a mesma. Olha o que diz. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Mas como é a mesma, pastor? Está diferente. Vamos terminar então. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande... Quem que deu? O dragão, que é mencionado no verso 1. Correto? Então, no verso 1, o próprio Satanás aparece, e o verso 2 diz que agora ele passa essa autoridade, ou parte dessa autoridade, para essa besta, para esse poder. Vamos tentar, então, agora esmiuçar um pouquinho aqui, eu vou ir devagarinho, vou tentar ser devagar aqui, para que a gente possa, nesse pouco tempo que temos aqui, estudar um pouquinho aí. Aqui está um esboço desse capítulo, tá? Então, eu gosto muito desse esboço. Pode-se fazer de outra maneira, ver de outro ângulo, mas eu acho que aqui fica bem claro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Você tem, então, nos versos 1 a 10, a menção à primeira besta, a besta do mar, que vem no meio das multidões, o poder que é seguido por muita gente. Então, na sequência, sua aparência, autoridade, vai falar da ferida, nós já vamos estudar, e ações de outros e dela própria. Está aí os versos, da onde a gente tirou. Os versos 11 a 18, é mencionada a besta da terra, a sua missão, seus sinais, sua imagem. Poderia-se fazer 2 divisões, mas eu preferi fazer 3 aqui. No verso 16 a 18, nós temos a marca da besta. Tá? Então, essa é a estrutura do capítulo 13. Essa é a estrutura. Isso aqui é importante porque facilita a tua compreensão. Tá bom? Então, fala de pelo menos 3 itens aí o capítulo 13. Vamos agora, nesses próximos minutos, falar um pouquinho dessa aqui. Tá? E depois nós continuamos aí. Então, algumas coisas aqui. Eu coloquei esse comentário porque eu acho muito pertinente. Veja só, o Dr. José Carlos Ramos é um dos grandes teólogos que a Igreja Adventista tem.
e ele fez o seguinte comentário: é evidente que Daniel 7 serve como pano de fundo ou cenário, para o capítulo 13 do Apocalipse, e isso é verdade também com o capítulo 17. Veja, quais são os animais que são mencionados no verso 2 aí? Me ajudem rapidamente. Quais são os animais que são mencionados no verso 2? Leopardo, urso. O que animais são mencionados no capítulo 7 de Daniel? Só que numa ordem inversa. Leão, representando Babilônia, depois o urso, representando o Medo-Pérsia, Daniel 7, e depois o leopardo, representando a Grécia. Você percebe que está em ordem inversa? Não é à toa que está em ordem inversa. Está em ordem inversa por quê? Porque o tempo é outro. O tempo da profecia da besta que emerge do mar é outro. Então, é como se já passou, é outra ênfase, não é mais a mesma ênfase. Ok? Então, entendamos aquilo que eu tenho repetido aqui. Para eu compreender Apocalipse, eu preciso ter como pano de fundo o livro de Daniel. E o capítulo 13, de maneira específica, o capítulo 7 de Daniel. Ok? Muito bem. Uma outra citação que eu tirei aqui de um livro, e sugiro para que você leia, também da CPB, esse aqui, de um editor de uma das nossas publicadoras americanas, ele diz o seguinte: grande parte da segunda metade do Apocalipse se concentra especialmente nos últimos meses, ou talvez anos, do conflito entre o bem e o mal. Interessante, né? E você vê isso mesmo. Você vê ali o desfecho final nos últimos capítulos aí. Esse livro é muito bom. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o capítulo 13 de Apocalipse, leia, vai valer a pena. Muito bem, vamos definir quem é quem. Eu não vou me deter muito aqui, porque eu já falei muito essa semana sobre isso, tá? E nem vou ler os textos aqui. Mas sempre que aparecer besta, então, aparece então, ou é uma referência a poderes, tá? Uma coisa importante para a gente entender aqui, as profecias que nós vamos estudar hoje, amanhã e sexta, é entendermos esse relacionamento igreja-estado. Antes de Cristo, o poder civil e o poder religioso, eles eram uma coisa só. Você pega a Babilônia, por exemplo. Você tem Babilônia, você tem ali na figura do grande rei, seja Nabucodonosor ou qualquer outro, um personagem que representa tanto o poder político quanto o poder religioso. Tanto é que existia, nós vamos ver daqui a pouco aí, um conjunto de deuses aí. Você pega qualquer outro. Por exemplo, os romanos, eles tinham o seguinte costume. Os romanos, quando eles iam invadir uma outra nação, eles primeiro descobriam quem era o Deus dessa nação, eles descobriam qual era o costume de adoração a esse Deus, e eles adoravam a esse Deus para acalmar os deuses, para quando eles fossem guerrear contra esse povo, o Deus desse povo estivesse do lado deles. Veja que interessante isso. Esse era um costume que eles tinham, e por muito tempo se fez isso. Só para curiosidade. Por exemplo, depois de Constantino, que foi o imperador romano que praticamente assumiu esse aspecto religioso, não de maneira formal, mas informal, ele começou a introduzir, por exemplo, a guarda do domingo, várias outras coisas, crenças, porque ele era político, e o objetivo dele era ganhar as massas. E ele então meio que rebaixa a igreja, e eu coloco nessa forma didática, talvez fique mais fácil de compreender, como um departamento. Até então, igreja e Estado era uma coisa só, se misturavam. Hoje a gente tem dificuldade de entender isso, porque elas estão separadas. E aí, quando Constantino vem, meio que rebaixa a igreja e o Estado se sobressai. Mas, por outro lado, a igreja, ela está ali, ok? Aí o que acontece? Em 508, com o rei Franco, esse rei Franco era muito esperto. Ele percebeu que a igreja estava crescendo. Roma estava se desfacelando, tem os impérios arianos aí, os povos arianos que dominavam ali, e ele percebe que a igreja tinha uma força tremenda, e ele começa a fazer alianças. Por exemplo, ele casa com uma mulher chamada Clotilde, que era católica, e ele então começa a se infiltrar, ele chega até se batizar, e daqui a pouco ele começa a fazer junções, uniões com a igreja, e ele então agora começa a colocar a igreja num estado de maior visibilidade. E aí nesse período de 508 em diante, que fecha com 538, que é uma data muito importante, como 508 também, principalmente no contexto de Daniel 12, e 538 no contexto tanto de Apocalipse 13 como Daniel 7, que fala aí dos 1260 anos, Apocalipse 11. Aí ele começa a colocar a igreja num patamar de visibilidade maior. Aí o que acontece? Há um período onde a igreja, ou ainda aqui, deixa eu voltar um pouquinho,
De 538, que eu não coloquei aqui, a 1798, a igreja domina. A igreja põe e tira rei, a igreja faz o que quiser no mundo. E foi o grande período da igreja. Não é? A igreja ela acaba praticamente anulando o Estado, por mais que elas estejam ali, mas praticamente a igreja anula o Estado. Só que em 1798, não é? Com o fechamento dos 1260 anos, aí tem a Revolução Francesa, 1789, não é? Toda essa situação do ateísmo dominando, aí o que acontece? A igreja ela perde a sua força, ela perde o poder. E ela está até hoje tentando resgatar esse poder dos 1260 anos. E vai voltar a resgatar. E nós vamos ver no desfecho de hoje e de amanhã, tá bom? Então, só para a gente entender um pouquinho. Aí, depois de 1798, Ellen White menciona uma outra manifestação, não é? Uma nova manifestação. Amanhã e sexta a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Aí, depois, nós temos aí, não é? O próprio inimigo, eu não vou me deter muito aqui, depois eu vou falar sobre isso. E antes da volta de Jesus, um poder político, não é? Ou o poder político dá as mãos novamente ao poder religioso. E quando isso acontecer, vem o desfecho final. Então, hoje nós temos poder religioso de um lado e poder político ou Estado laico do outro. Mas quando eles se unirem novamente, aí vem então uma repreensão, não é repreensão, mas vem uma perseguição, vem todo um trabalho contra os verdadeiros cristãos. Tá? E isso tem que ficar claro aí. As bestas do Apocalipse 13, são duas, tá? Então vamos detalhar um pouquinho a primeira. Vamos lá? Quem é quem aí? Quem é a primeira besta? Você já identificou? No verso 1 nós vimos que é o próprio diabo. Quem é a besta que é mencionada no verso 2? Olha só o que a serva do Senhor diz. Tá? Isso fica claro aí, daqui a pouco nós vamos ver no próprio texto. Tá? Eu só estou usando esses textos aqui para fortalecer a ideia. O que é a imagem da besta? Nós vamos ver daqui a pouco. E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 cornos, daqui a pouco vamos mencionar também. E é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta. E quem é a besta? Não é uma pessoa, mas é um poder. É o poder de Roma. Ok? Roma, papal. A Roma com ênfase religiosa, esse é o poder. E se você for Apocalipse capítulo 14, a terceira mensagem angélica fala que nós, como anjo que leva o evangelho eterno, devemos anunciar uma mensagem de advertência aos adoradores. E às vezes a gente fica se calando, não, mas vai falar isso na igreja, vai falar isso. Amigos, esse é o trabalho que nós, como adventistas do sétimo dia, temos que fazer, anunciar a mensagem de advertência, porque tem muita gente sendo enganada. Deus nos chamou para fazer essa mensagem, Apocalipse capítulo 14, terceira mensagem angélica. Quem tem medo de fazer isso, nega a missão que Deus designou para o povo milerita e para o povo adventista do sétimo dia. Ok? Porque essa é a nossa missão principal nesse momento. Muito bem, aí você vê então os representantes, né? Então os seus representantes, aqueles que dirigem, não é? A primeira, a besta que emerge do mar, está aí. Né? Então, ao longo dos anos. Agora, vamos ao verso 3. Vamos lá. O verso 3 diz assim: Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo o quê? Bem, o verso 2 diz: quem é que dá autoridade à Roma papal? O verso 2 diz, nós não podemos, tem que ver o que está na Bíblia, não é eu que estou dizendo. O que a Bíblia está dizendo? Quem é que dá o poder? Quem é o dragão? Então não brinque com esse poder. A Bíblia está dizendo de maneira clara, muito clara, que quem está por trás desse poder é o próprio diabo. Pastor, mas como pode liderar uma igreja? Amanhã nós vamos ver, sexta nós vamos ver Apocalipse 17, onde menciona falsas igrejas, igrejas que se corromperam. Mas amanhã você deve estar aí, tá? Não vou adiantar aqui para que você não perca cenas dos próximos capítulos aí, tá bom? O que é a ferida? Porque o texto diz aí, o que diz? Uma de suas cabeças foi o quê? Ferida de morte ou golpeada, não é? Foi machucada, foi golpeada. Então, o que significa isso? Aqui a cabeça tem uma conotação que vai ser diferente do capítulo 17, não confunda alho com bugalho. Tá? Amanhã nós vamos ver, e lá as cabeças têm uma outra conotação.
Aqui veja, eu já mencionei essa semana o aprisionamento do Papa Pio VI. O Papa Pio VI morreu no exílio, ou na prisão, não é exílio, né? Na prisão. Então ele foi preso pelo general, por Napoleão Bonaparte, e pelo general Berthier Amando e Napoleão Bonaparte. Imagina isso acontecendo no contexto de hoje, se o Papa Francisco fosse preso, seria um escândalo ou não? O escândalo foi muito grande naquela época. Claro que não tinha a mídia que nós temos hoje, não tinha, né, a forma de comunicação que temos hoje. Mas esta é a ferida, Então, isso tem que ficar claro. Então, o que aconteceu? No momento em que a igreja tinha um poder fora do normal, de 538 a 1798, nós vamos ver daqui a pouco os 42 meses na sequência. Aí, um dos seus líderes é preso. Isso significa que a igreja é golpeada e ela perde o poder mundial. E aí, nesse momento, o Estado laico ele sobe, não é? Em cena, ele passa a ter um destaque maior com a Revolução Francesa. E com a Revolução Francesa surgem vários ismos que nós vamos ver a partir de amanhã. Tá? E nós temos que cuidar com esses ismos, principalmente o ateísmo. Tá bom? Então, olha só o que a serva do Senhor fala sobre isso. Aqui não é a serva do Senhor, aqui é o editor da nossa publicadora americana, no livro Apocalipse 13, isso poderia realmente acontecer. Eu achei interessante esse comentário dele, muito coerente. Olha o que ele diz aqui. A ferida mortal que foi infligida à besta do mar é a incapacidade da Igreja Católica, nesses últimos 200 anos, de impor seus princípios e sua filosofia de governo aos estados laicos, tanto as ditaduras quanto as democracias. Qual é a tentativa da Igreja hoje? E dentro da teologia, não é, você vai ver, a teologia católica, que essa é uma tentativa muito forte, de tentar dominar os reinos, tentar dominar a política. E aí, então, quando ela não consegue, a gente percebe aí, então, essa incapacidade que ele menciona, não é? Que tem a ver com essa ferida que ainda não foi curada, ela está aberta. E alguns dizem assim, pastor, mas quando que isso, não é? Quando que a ferida mortal ela será curada? Porque alguns acham que foi no Tratado de Latrão, em 1929. Olha só o que a serva do Senhor diz, agora sim no grande conflito. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, quem então transgredir o mandamento honrará dessa maneira ao papado, mais do que a Deus, prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, adorará a besta e a sua imagem. Então, a prova de que essa ferida vai ser curada é quando o poder político der a força que ela não tem para a imposição dos seus dogmas. E o principal deles é a observância do primeiro dia da semana. E esse vai ser, vamos dizer assim, um assunto que vai diferenciar os cristãos verdadeiros dos falsos cristãos. Tá? Então, eu mencionei aí o Tratado de Latrão, que foi esse acordo que foi feito por Mussolini, não é? Com o Vaticano, não é? E ali eu coloquei, não é, a menção aí sobre isso, não é? Na realidade, a data está errada ali, a data é 11 de fevereiro. Tá? Eu arrumei ali, mas não sei por que ela voltou atrás. Ok? Isso não é, de fato, aqui está certo. Não é verdadeiro, ok? Porque a ferida ainda não foi curada, isso foi apenas um acordo territorial, A ferida vai ser curada quando a igreja voltar a ter o poder político de novo. E ela só vai ter quando a besta que nós vamos estudar na sequência da terra der esse poder, ok? Então isso tem que ficar claro para nós, a ferida ainda não foi curada. A ferida vai ser... mas a igreja tem uma influência tremenda no mundo, mas nem se compara aos 1260 anos. Nos 1260 anos fazia e acontecia, botava e tirava rei, vendia até terreno no céu. Tá bom? Até isso se fazia. Mas hoje não tem o mesmo poder, por mais que tenha influência, por mais que todos os grandes comandantes se curvem a ela, não dá para comparar. Então a ferida ainda não foi curada. Vamos ao verso 5, tá? Isso aqui é importante. Esse verso 5 daria para ficar aqui uns 2 dias falando, mas vamos lá. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quanto tempo? Quem que deu essa autoridade? O verso 2 responde. Satanás, então não tenha medo, sabe? A gente tem que ter jeito, a gente tem que respeitar as pessoas que fazem parte, não é, dessa instituição.
A gente tem que amar, mas a gente tem que pregar o que a Bíblia ensina. E a gente precisa falar o quanto antes, com jeito, com carinho, mas nós não podemos nos calar, porque a terceira mensagem angélica, que é nos dada como missão, diz que nós temos que fazer essa advertência. Não é? Então, o que são os 42 meses? É o período em que essa instituição, não é, ela dominou o mundo de maneira assim muito forte, de maneira clara para todos, que foi os 1260 anos. Se você pegar 42 meses, você vai, né, transformar em dias, vai dar 1260 dias. Usando o princípio dia-ano, que é o princípio que a gente usa, eu falei um pouquinho sábado, dentro do sistema historicista, que nós somos historicistas como Adventistas do Sétimo Dia, baseado aí em Números 14 e em Ezequiel 4, para cada dia em profecia representa um ano. Você vai ter 1260 anos. Então, existem 3 formas na Bíblia de referir-se a esse período: 42 meses, 3 anos e meio ou 1260 dias, que é o mesmo período. 42 meses a gente vê no capítulo 13, 1260 dias nós vimos no capítulo 11, 3 anos e meio nós vemos em Daniel capítulo 7. Tá? Então, é o mesmo período, uma referência em que esse poder iria fazer uma confusão tremenda. O que diz o texto aí? Iria falar o quê? Arrogâncias e blasfêmias. Eu não tenho tempo de estudar aqui. O capítulo 12 fala que iria até mudar aí, não é, a questão da intercessão, tirar o sacrifício diário. Veja, o poder de perdoar pecados, que é única e exclusivamente de Deus, é transferido para quem? Para quem? Para o padre, para o líder religioso. E aí você vai lá, se confessa, e ele diz assim: faça isso, ou faça essa reza e tal, está perdoado. Aí eu te pergunto, nós temos condições de perdoar alguém? Somente Deus pode. Mudar o dia de observância, não é verdadeiro, como diz Daniel 7:25, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Qual é o único mandamento que tem a ver com o tempo? Nós temos poder para isso. Veja, há profecias claras em relação a esse poder, e nós não podemos nos calar. E nós temos que falar, nós temos que anunciar, com carinho, com amor, mas nós precisamos alertar o povo. Tem gente aqui no Passo da Areia, em volta da igreja, que não sabe disso, e são gente sincera. E nós precisamos falar para eles. E se nós nos calarmos, o sangue deles vai recair sobre nós. É o que diz Ezequiel, capítulo 13, capítulo 33. O atalaia, ele precisa anunciar, ele precisa falar. Naquele tempo, para dentro do povo. Agora nós temos uma missão para fora. E se eu não falar para o meu vizinho, se eu não falar para o meu parente, o sangue dele, se ele se perder, vai cair sobre a minha cabeça. Isso tem que ficar claro. Olha só os 42 meses. Roma Papal, ele tinha uma autoridade tremenda, né? E agora não tem mais. Olha só essa declaração aqui. E aí está a fonte do livro que tirei. O Papa Leão XIII escreveu em 20 de junho de 1894: nós ocupamos na terra o lugar do Deus. Aí eu te pergunto, o verso 5 se cumpriu ou não se cumpriu? As arrogâncias, as blasfêmias. Sim ou não? Aqui está um documento, eu estou mostrando o documento para vocês, você pode conferir esse documento. E poderia mostrar N documentos a mais. Queridos, nós precisamos estar atentos. Sim. Olha só. Ouviram, né? O pastor disse que o Papa Francisco deu autoridade para os padres, né? Perdoar o aborto, né? A partir de ontem, pois é. Ouviu também, né? Aí eu pergunto, é blasfêmia ou não é? É arrogância ou não é? E nós vamos ficar quietos, irmãos. Vamos começar só a pregar amor, temos que pregar o amor, mas nós temos que pregar também a mensagem, né, de advertência. Tem gente sincera nesses prédios aqui em volta que estão sendo enganadas. E nós vamos ficar aqui só nos reunindo sábado, domingo, quarta, semanas de oração, e só para dentro de nós não vamos sair e avisar esse povo. Nós precisamos alcançar esse povo. Claro que a gente não vai chegar com essa mensagem. Essa não é a mensagem de abertura de boas-vindas. Nem pode ser, porque a gente tem que ter jeito. Mas nós temos que, em algum momento, não é, preparar o caminho para poder apresentar a verdade. Ok? Alguma dúvida da primeira besta? Tudo claro como as águas do rio Guaíba? Posso avançar? Então vamos lá, o tempo é terrível aqui, né? Ele voa. Vamos lá, próxima besta então. Vira a página aí, não sei se tua Bíblia vira ou não. Verso 11. Eu não estou indo verso por verso, porque senão o tempo não permite.
O verso 11 diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía quantos chifres? 2, parecendo cordeiro, mas falava... Bem, não tem muita diferença da primeira, ou tem? Tem ou não? Aqui tem uma roupagem de cordeiro e tal, o cristianismo está aqui infiltrado, ela se apresenta como cristã, mas não. Verso 12, exerce toda a autoridade da primeira besta, não é? Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Vou continuar mais um pouquinho. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, tem poder. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada, o quê? Sobreviveu. Nós já vamos voltar aí e já vamos continuar. Vamos analisar a segunda besta então. Quem é a segunda besta? Olha o que diz a inspiração. E depois a gente vai confirmar isso com os detalhes. Grande conflito. Os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos de cordeiro, e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser o quê? Essa aqui é uma crença fundamental de que poder? De que poder? Da primeira besta, certo ou errado? Então agora você tem o poder político dando mãos ao poder religioso que perdeu em 1798 com o aprisionamento do Papa Pio VI. Então quando isso acontecer, ok? Então os Estados Unidos ele passa a dar essa força, esse poder que foi perdido, e agora começa então, não é, um período de intolerância religiosa para com os verdadeiros cristãos. E aí vem então o momento da perseguição, não é? Que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Alguém pode perguntar, o que Donald Trump tem a ver com isso? Ele não tem nada a ver, mas o poder ou o país que ele representa tem tudo a ver. Né? Cuide para você não encontrar chifre na cabeça de burro. É essa a expressão, né? Não estou inventando aqui. É isso mesmo, né? Cavalo, sei lá. Tá, vocês entenderam. O que importa é que vocês entenderam. Às vezes a gente começa qualquer coisinha a querer... Cuidado, eu volto a dizer, não gosto de gente muito sensacionalista. A gente tem que cuidar. Mas o que está escrito, está escrito. Então, o poder que ele representa, sim. Se vai ser ele, se não vai, não importa. E eu volto a dizer o que eu já disse aqui. Não fique olhando muito para o Vaticano agora. Olhe para os Estados Unidos, porque é dali que vai vir o start, porque o Vaticano está aqui, ó, tentando buscar força, e está remando, e quer o poder, e vai, e vem, e volta, e tal. Mas é quando a segunda besta, que é essa que tem 2 chifres, 2 cornos, a interpretação mais assim coerente que eu já vi, que é isso uma representação dos 2 grandes poderes que dominam essa nação. Você sabe que os Estados Unidos tem mais de um partido, mas quais são os 2 partidos que dominam e que intercalam o poder? Republicanos e democratas. A interpretação mais coerente que eu vi, que esses chifres têm esse significado. Aí você estuda aí para ver se isso tem sentido ou não. Tá? Mas veja, aí você vê que fala, não é, como cordeiro, mas na realidade é o quê? É isso que diz a profecia, né? Olha o verso 11, não é? Então diz assim, na realidade não, aparece, perdão, como cordeiro, mas fala como dragão. Por que parece como cordeiro? A Constituição americana está baseada em quê? Em que princípios? Ok, princípios cristãos. Qual é a religião, não é, que predomina nos Estados Unidos da América? Qual é a religião oficial? O protestantismo. Então, aparentemente, tudo muito belo, mas quem está por trás? O que diz o texto? O mesmo que deu autoridade para Roma papal. Não é o que diz o verso 2? Quem deu autoridade para Roma papal foi o dragão. Quem está por trás desse segundo poder? O dragão também. Então, volta a Gênesis capítulo 1, 26. Deus dá autoridade para Adão e Eva, e eles pegam, dá domínio, perdão, para Adão e Eva, e eles pegam esse domínio do planeta e entregam de mão beijada para quem? Para Satanás. E agora Satanás usa os poderes do mundo para manipular e para poder então governar o mundo do seu jeito. Só que lembrem que Deus deixou ele dentro de uma caixinha. Ele tem limites. Até quando Deus vai deixar? A profecia vai mostrar para você. Não diz o dia nem a hora, mas existem indicativos.
Eu vou dizer para você que Deus já preparou a vinda de Jesus, pelo menos umas 3 vezes, quando a gente estuda o Espírito de Profecia, e nós tivemos um encontro de anciãos, alguns de vocês talvez estavam ali, e eu mencionei ali, apresentei citações do Espírito de Profecia, onde Ellen White fala que Jesus já poderia ter vindo lá no tempo dela. E aí vai indo, a igreja vai se esfriando, e ela diz, vai demorar, e vai demorar, e vai demorar. Só que eu vou dizer para você, o cenário novamente está montado. Se Jesus vai vir agora, eu não sei. Se nós vamos reagir, eu não sei. Porque o grande problema, quem está impedindo de Jesus vir, é a igreja de Deus. Sabe? É a frieza, é a indiferença, é a desunião que existe em nosso meio, é a crítica, é a fofoca que existe em nosso meio. Tudo isso nos separa. E a profecia no serviço cristão, Ellen White diz que quando a igreja estiver, unida, consagrada, e a maior parte cooperando no trabalho do Senhor, aí então será derramado o Espírito Santo. Então nós precisamos nos unir. Esse negócio de ficar um canto, sabe, um falando mal do um, outro falando mal do outro, e isso aí é do diabo, com todo respeito, porque é isso que ele quer desunir o povo de Deus, para nós não recebermos o poder do Espírito. E nós precisamos, irmãos, nos unir. Ah, mas o fulano faz isso, o fulano faz aquilo. Irmãos, tem alguém aqui santo? Tem alguém aqui nessa igreja que não tem pecado? Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, nos dar as mãos e olhar todos para Jesus Cristo. É isso que está precisando a igreja do Senhor. É isso que nós precisamos. Olha só, o poder de Roma, sendo infiltrado gradativamente com o poder da besta, com os 2 cornos, é a besta que emerge da terra. Lembram dessa cena? Lembram? Lembram dessa cena? Onde é que está o Papa Francisco aí? Vamos dar uma olhadinha. Eu não combinei aqui com o Kelvin. Não sei se ele está lá, não estou enxergando. Dá para liberar o som aí, Kelvin? Rapidinho. Agora tem alguns videozinhos aí, tá? É só para a gente relembrar. Obrigado, Kelvin. Opa. Vou voltar aqui, vamos ver se sai. Vamos falar agora da visita do Papa aos Estados Unidos, Raquel? Pois é, o Papa chegou agora há pouco, você vê imagens do Papa, ele chegou agora há pouco ao Capitólio, que é o Congresso americano, fazer história, né? Porque Francisco é o primeiro pontífice a discursar numa sessão conjunta do Congresso americano, com representantes tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado do país. A expectativa é para que esse discurso aconteça daqui a pouco. Cerca de 500 congressistas, autoridades e juízes, então, vão ouvir as palavras do Papa Francisco. Em Washington está a nossa correspondente Sandra Coutinho, que conversa agora com a gente ao vivo por telefone. Ô Sandra, a expectativa é para quais temas o Papa deve abordar por aí, né? Inclusive já tem gente dizendo que vai boicotar o discurso. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos, Luciano. Pois é, alguns republicanos já sabem que não vão gostar da mensagem do Papa, preferiram nem vir a essa sessão conjunta da Câmara e do Senado, que reúne os 2 partidos, o republicano e o democrata. Mas a agenda do Papa Francisco é bem mais parecida com a agenda do Partido Democrata. Ele fala de refugiados, mudanças climáticas, imigração, assuntos que inclusive têm tomado bastante atenção. A reportagem é longa, da campanha não vou me deter aqui. Onde 15 eu acho que tem candidatos republicanos 7, 8 minutos, sei lá. né? Mas E só os para você candidatos têm relembrar falado muito aquilo que justamente nós contra vimos a aí nos imigração. últimos dias, né? Agora, Então, veja, nunca um Papa, ele botou o pé lá no Congresso americano. Nós vamos ver daqui a pouco que a serva do Senhor, ela vai entender de maneira muito clara que é do Congresso americano que vai sair o start para essa união, para que dessa maneira venha o desfecho final e os decretos, sejam dominicais e de morte, eles possam acontecer, ok? Essa aqui é mais uma cena, é mais um videozinho também, agora ele falando ali, não é, lá para o povo, né, numa sacada que existe ali, e aí leva o povo a delírio, né? Você vê que eu não sei se é um senador ou um deputado, começa até a chorar que está do lado, né? Tão emocionado que fica. Quem está por trás desses 2 poderes? Que diz a profecia? Pois é, e muita gente aplaudindo, que Satanás mais quer adoração, ele busca adoração já há anos, ele busca adoração, e aí ele consegue, manipulando os poderes do mundo, poderes políticos e o poder religioso apóstata, e ele consegue receber a adoração que tanto buscou, que tanto quis, que tanto quis tirar de Deus, se colocando acima do Altíssimo, como diz a profecia de Isaías e Ezequiel, ok? Aí vai longe, né?
vai longe aí, ele abençoa as crianças e tal, muita coisa acontece. Vamos ao verso 14? Olha só o que diz o verso 14. O verso 14, ele diz o seguinte, acompanhe comigo aí: seduz os que habitam sobre a terra, por causa do sinal que lhe foi dado exercitar diante da besta. Isso aqui falando dos Estados Unidos, dizendo ao que habita, não é? Aos que habitam, sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada, o quê? Sobreviveu. Então, veja só, na profecia bíblica, a besta que emerge da terra vem dar força, vem dar poder, vem dar autoridade para a besta que emerge do mar. Por que da terra? Os Estados Unidos foi povoado numa região com muita gente ou com pouca gente? Terra é o contrário de mar. Mar, Apocalipse 17:15, tem a ver com muitas águas. Águas são povos. Veja que tem muitos indicativos no próprio texto bíblico que nos deixam, nos apontam para isso. Não é? Então está claro isso, ok? Olha só o que a serva do Senhor fala. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata. Amanhã a gente vai começar a falar sobre isso. Que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil, Estados Unidos da América, para a imposição de seus dogmas. O que diferencia a igreja romana dos protestantes em geral? Existe uma coluna que os une, e a coluna que os une é a guarda e a crença da imortalidade da alma, não é? Então, mas principalmente essa questão da guarda do domingo vai ficar em evidência, momentos antes que antecedem a volta de Jesus, e nós precisamos estar atentos. E hoje, se a gente leva a guarda do sábado de qualquer jeito, cuidado, porque naquele dia você não vai ficar do lado dos guardadores do sábado. Se hoje você não leva a sério os limites de pôr do sol, não leva a sério o tipo de conversa, como diz Isaías capítulo 58, versos 13 e 14, né? Que nem as conversas, a gente tem que cuidar. Sabe aquela história, se não fosse sábado, eu ia te perguntar quanto é que está o teu carro, está a plaquinha lá. Cuidado, irmãos, parece uma coisa boba, mas o sábado vai ser o grande distintivo, o sinal, Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20 diz, entre Deus e o homem. Nós precisamos começar a levar a sério, se a gente não está levando. Ok? Aí o relacionamento igreja-estado, o que é a imagem da besta, nós já mencionamos, o protestantismo apostatado, que busca a força, não é, do poder religioso, ok? E isso, antes da volta de Jesus, nós vamos ver esse poder político dando as mãos de novo ao poder religioso. O poder político representado pelos Estados Unidos da América, que dominam o mundo hoje, que ditam a direção, o rumo do mundo, juntamente com o poder religioso, que mais, não é, influencia o mundo, que é Roma papal. E quando esses dois se unirem, de fato, porque hoje eles estão namorando, hoje eles estão flertando, quando eles se unirem, vai vir então, não é, essa intransigência religiosa para cima daqueles que são fiéis. Mas você não precisa temer não, tá? Porque o Senhor não desampara o seu filho fiel, ok? Em forma alguma. E Satanás volta a usar o quê? A igreja e o Estado agora juntos, não é? Com toda a sua força. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre esse quadro aqui. Aqui a gente vê algumas características interessantes, não é? A gente pode ver, não é, a besta que surge do abismo, de Apocalipse 11. Vou falar mais amanhã. O dragão, as características, não é? A besta que surge do mar, as suas características, não é? Você vê a besta que surge da terra, as suas características, a besta que surge do abismo, mas isso aqui fica para amanhã, tá bom? Em que consiste o decreto de morte? Vamos ler o verso 15? Acompanhe comigo aí. Agora a Bíblia apresenta o decreto de morte, tá? Olha só, verso 15. Diz o seguinte, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer quantos não adorassem o quê? Quem não adorar o protestantismo apostatado, que busca a força, quem não adorar a besta, quem não adorar, não é porque tudo está voltado para a besta, a imagem da besta é uma referência à besta. Lembra do que nós vimos ontem? Ontem eu só dei o pano de fundo, não é, do capítulo 3 de Daniel, para que você entendesse o capítulo 13. O que aconteceu naquele período em que Nabucodonosor confecciona aquela enorme estátua, vai se repetir nos final dos tempos.
ok? Porque nós vimos que aquela estátua, ela tinha conotação não só política, mas também religiosa. E nós vimos que a medida da estátua, de 60 côvados por 6, foi da onde surgiu essa ideia que nós vamos ver no finalzinho do capítulo 13, não é? Do número 666. E daqui a pouco eu vou mencionar aí, ok? Mais uma citação para a gente entender melhor. Olha o que consiste o decreto de morte. E a serva do Senhor diz: assim como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, promulgou um decreto de que todos os que não se prostrassem e adorassem essa imagem seriam mortos, não foi isso? Não foi o que aconteceu? Eles não foram sido colocados na fornalha de fogo ardente? E Cristo apareceu para eles ou não? E você acha que Cristo vai te deixar na mão se você estiver vivo nessa ocasião? Claro que não. Não tem que temer. Eu vejo adventistas às vezes temendo: mas eu não quero passar por isso. Eu vou dizer, irmãos, desde criança eu sonho em passar por isso. Não que eu sou masoquista. Eu não sou masoquista, mas eu quero ver Jesus voltar. Com o meu olho, eu quero mesmo. Eu não quero passar pela morte. Não é? Por quê? Porque é algo espetacular você saber de que você vai fazer parte dessa história, sem dizer que o texto bíblico diz que vão cantar um cântico que ninguém vai poder cantar, entender, ok? E continua: também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com o quê? Prisão e morte. Nós, pastores, vamos ser os primeiros a ser presos. E quem vai fazer o trabalho, quem vai terminar, são vocês. Então não venham colocar tudo sobre as nossas costas, não. Aprendam a trabalhar, aprendam a pregar, aprendam a dar estudo bíblico, aprendam a falar de Jesus. Porque nós, amigos, nós vamos ser os primeiros. Hoje, irmãos, a gente tem uma pressão tremenda, por exemplo, a educação. Vocês não têm noção, na associação nós temos uma pressão tremenda. O governo quer tirar nossa filantropia a todo custo. Hoje nós não temos condições, muitas vezes, de dar o desconto que nós gostaríamos para os adventistas, porque quem domina isso é o governo. Bate na associação toda hora, sindicato e coisa e tal, querendo pegar no nosso pé. Por quê? Porque eles querem realmente acabar com as escolas adventistas. Daqui a pouco, é TV. TV vai ser uma das primeiras que vai ser desligada. Pense que a TV vai fazer o trabalho que você tem que fazer. Não vai fazer. A TV é uma bênção, a rádio é uma bênção. Aqui, não é? O pastor Renan que representa a rádio. É uma bênção, mas não é a TV e a rádio que vai fazer o trabalho, é você, sou eu. E eu vou dizer, e nós pastores vamos ser os primeiros a ser presos, e vocês vão ficar com a grande missão na mão. Se não souber fazer agora, naquela época vai ser mais complicado. Ok? O que a gente não fizer em tempo de paz, vai ter que fazer em tempo de guerra. Olha só, continuando, testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o quê? E isso vai acontecer no momento em que o decreto for promulgado. Pastor, mas é quase impossível. Amigos, não é assim tão impossível, não. Quando começar a vir uma situação de desespero, nós estamos vivendo uma crise. Dizem agora, o nosso presidente andou mencionando aí que os 6 anos serão terríveis, né? Ouviram isso ou não? Né? Diz que vai ser terrível os próximos 6 anos. E a gente está vendo, essa crise sempre existiu. Existe uma teoria na administração de empresa da mão invisível. Não sei quantos de vocês, alguns administradores talvez estejam aqui, sabem disso. Não é? É aquela ideia, assim, né, falando de maneira simples, de que uma nação, ela deve para outra nação, mas ela se faz de rica, mas está vivendo com o dinheiro que pediu emprestado da outra, e assim vai, está todo mundo devendo para todo mundo, só que está uma fachada só. Os 4 cantos da terra sendo segurados, né? E a crise já bateu, e cada vez, e quando vier uma crise terrível, você acha que não vai se procurar uma saída para isso? E vai se buscar, né, na família, no dia da família, vai se procurar tantas coisas. Não é tão difícil disso acontecer. Não é tão difícil. Hoje é um controle tremendo sobre a nossa vida. Se você tem CPF, o governo sabe quem você é, sabe onde você mora, sabe tudo. Você declara imposto de renda, ele sabe tudo da tua vida. Sabe? Sabe tudo. Nós estamos na mão, não é, do governo. Hoje você tem aí informações que você coloca em nuvem. Quem me garante que essas informações, alguém não está buscando essas informações? Quem me garante? Teu calendário, a tua agenda, teus contatos. Meu amigo, se a gente não se apegar com Deus, nós estamos perdidos mesmo. Como ocorrerá a marca da besta? Vamos dar uma olhadinha aqui, verso 16? Acompanhe comigo aqui. Vamos lá.
Diz assim: a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre... Olha o lobo frontal aqui. Lembra que nós estudamos o lobo frontal? Você está lembrando que nós vimos Daniel 1? Olha o lobo frontal. Lá no capítulo 22, né, vai ser estabelecido, não é, o caráter, não é, de Deus na fronte. Aqui Satanás quer fazer a contrafação, a mesma coisa. Ele quer estabelecer o seu reino, os seus princípios, os seus valores no teu lobo frontal. Quem domina o teu lobo frontal? É Deus ou é o diabo? Ah, pastor, que é isso, o diabo? Amigos, é possível estar dentro da igreja e Satanás dominar o meu lobo frontal. É possível ser um líder de igreja e Satanás dominar o meu lobo frontal. Se eu não for uma pessoa de oração, de consagração, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que a gente conhece uma pessoa? Olha para a vida dela, olha para a família dela, olha para os filhos, olha para o que ela fala, olha a maneira que ela trata as pessoas. Ela ama, ela critica, ela abençoa ou ela amaldiçoa? Pelos frutos os conhecereis. Como ocorrerá a marca da besta? Olha o que a serva do Senhor diz. Quando a nossa nação, eu gosto muito dessa citação, porque aqui está o segredo. Quando nossa nação, Estados Unidos, ela é norte-americana, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, a lei de Deus será invalidada em nosso país e também no mundo. Isso que ela falou num tempo que os Estados Unidos não tinha a influência que tinha. Eu era pequeno quando nós tínhamos, por exemplo, a União Soviética, lembram dela? Não é? E aí quando se estudava esses assuntos, não, mas a União Soviética, onde é que está a União Soviética? Aí, um tempo atrás, né, teve um tempo atrás, a China agora, é a grande promessa. Onde é que está a China? Você está percebendo? As coisas estão indo, estão afunilando. De que lado nós estamos? Não é? Ainda aí, no verso 16, quando receberão, ou quando recebe, aqui está errado, né? É com aotil, a marca da besta. Quando ocorre isso? Ao obedecerdes ao decreto que vos ordena deixar de trabalhar no domingo e adorar a Deus, conquanto saibais que não existe na Bíblia uma única palavra que mostre não passar o domingo de um dia comum de trabalho, consentis em receber o sinal da besta e rejeitais o selo, ao obedecerdes o quê? A observância do domingo. Tá? Então, você pensa que não vai ter muita gente que vive em nosso meio que não vai tremer a perna nessa hora? Vai. A profecia fala que haverá uma sacudidura no meio do povo de Deus. E muitos, por que Jesus disse que não é para arrancar o joio agora? Porque é perigoso arrancar também o trigo. Então, o joio está no meio do trigo na igreja. Tem gente boa, tem gente ruim. Eu dou estudo bíblico aqui, a Paola, né? O Luciano nos acompanha aí, o Luciano está voltando. E várias vezes eu tenho falado, Luciano, olha, não olha para as pessoas, não olha para as pessoas, não olha para as pessoas. Porque a parábola é muito clara. Ok? Se tem alguém aqui estudando a Bíblia, eu digo, não olha para mim, não olha para ninguém, não olha para nós aqui, olha para Deus. Ok? Olha para Deus. Tá? Então, cuidado, cuidado. Olha só a conclusão aqui. Essa cena é interessante. Conselhos para a igreja. Todo o cristianismo ficará dividido em dois grandes grupos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem, e recebem o seu sinal. Embora a igreja e Estado unam o seu poder para obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta, o povo de Deus não vai receber. Aqui não é quem tem o nome no livro da igreja, é quem é o povo de Deus de fato, é aquele que se levanta mais cedo, que se consagra, é aquele que jejua para ter uma mente clara, para ouvir a voz do Espírito Santo, tem um programa assim, é aquele que não é, realmente vive a vida para abençoar os outros e não para amaldiçoar. Ok? Esse é o povo de Deus, esse é o povo de Deus. Verso 17 e 18, vamos ler? Acompanhe comigo aí, e aí nós estamos chegando ao final. E diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, não é? Ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem,
Então, não é número de Deus, é um número de homem, ok? Ora, esse número é 666. Ah, pastor, mas está saindo um chip aí e tal. Irmão, isso é tudo especulação, não tem nada a ver. Não seja enganado, o inimigo quer enganar os próprios eleitos. Tá? Isso tem a ver com idolatria, isso tem a ver, não é, com um total distanciamento de Deus. E olha só o que a serva do Senhor fala aí. O que é o número da besta? A história se repetirá. A religião falsa será o quê? Exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, sem nenhuma santidade, será estabelecido como foi a imagem, hein? Então, é agora o errado passa a ser certo. Os valores são invertidos, as coisas de Deus são pisadas. É isso, é a totalidade da idolatria, é o máximo que a idolatria pode chegar. E esse número, como eu já falei ontem, ele vem lá da estátua de Nabucodonosor, daquela do capítulo 3, não é? Tentando incorporar essa junção entre o poder religioso e o poder civil. O poder civil impõe os seus dogmas, não é? Que são estabelecidos pelo poder religioso. E o poder religioso aí vem, não é? Agora, não é, a fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Olha só essa afirmação aqui interessante, não é? Eu falei para vocês que o número 600, não é, tinha a ver com o quê? Alguém lembra ontem? Não é? Com o número do panteão babilônico. Eles tinham muitos deuses. O número 60 é o número do Deus maior babilônico. O número 6 é o número do Deus menor. E essa é a totalidade da idolatria babilônica. Quando João ele menciona 666, ele está mencionando justamente esse contexto de Babilônia, porque na mente dele Daniel estava no pano de fundo. E eu preciso entender, João, para compreender e não ficar falando bobagem. Pastor, mas a ideia do vicário se lhe dei, isso ali deu tudo certo, muito bom, até eu dei estudo bíblico com isso, mas não tem nada a ver, com todo respeito. E foi uma crença que se tinha na época, mas não vamos julgar as pessoas que no passado falavam isso. Porque era a revelação que tinha, e a revelação ela é progressiva, ela é progressiva. Mas hoje nós temos evidências claras que João estava fazendo referência à Babilônia, João estava fazendo referência a isso, que era muito claro em Babilônia, e nós vemos ele mencionando Babilônia de novo, e amanhã a gente vai ver ele mencionando isso, capítulo 17 e 18, de maneira bem intensa, ok? Então significa justamente, não é? Essa junção que vai acontecer momentos antes da volta de Jesus. O decreto dominical, então, resumindo, ele tem a ver com essa observância do falso dia de guarda, que vai ser o ponto que vai unir o poder religioso e o poder político. O poder político, não é, vai estar um caos no mundo, que já estamos vivendo esse caos em prol da família, em prol, não é, de uma maior união e tal, e aí o discurso é muito bonito, o ecumenismo é um discurso lindo, mas se pisa na Bíblia o tempo todo. E princípios não se negociam. Princípios de Deus não se negociam. E aí então, a citação que eu já mencionei antes, mas vou ler. Os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes ao do cordeiro, e que essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Olha só, eu encontrei esses tempos essa citação no livro Eventos Finais, e eu queria que você gravasse aí, pelo menos se você não conseguir decorar, mas pelo menos gravasse. Deus nos apela, leiam todos atentamente o 13º capítulo do Apocalipse, pois ele tem que ver com todo ser humano, grande ou pequeno. Estudemos mais. Aqui, amigos, a gente vai estudando e vai juntando uma coisa daqui, outra ali. Veja, não tem data aqui, e nem tem como ter, apenas, né, essas datas aqui, ok? Mas aqui é uma ideia bem resumida dos eventos finais, tá bom? Do que vai acontecer. Você tem Cristo, Deus Pai julgando, Cristo intercedendo por nós no santuário celestial. Você tem o selamento, não é, daqueles que são fiéis, a sacudidura, aqueles que estarão na igreja de Deus e que vão sair porque são fracos, falsos cristãos, eles não estão aqui na igreja para abençoar, estão para amaldiçoar, vai sair, vai ter um momento que vai sair. A chuva serôdia vai ser o poder fora do normal para nós pregarmos o Evangelho. E aí, num sermão bem simples, como foi o de Pedro, milhares de pessoas vão se converter, crianças em praças públicas vão pregar e vão se converter. Nós pastores vão estar descansando na cadeia, tá? E muitos de vocês vão estar fazendo esse trabalho aí, tá bom? O falso reavamento, Ellen White fala, isso aqui já está acontecendo, um reavamento em nome do Espírito Santo. Você já ouviu por aí esse falso reavamento?
ó, o Espírito Santo, e aí fala isso, e fala aquilo, e cai, e pula, e sapateia. Isso já está acontecendo. Tá? Ecumenismo em 2 etapas, eu coloquei aqui, o protestantismo, romanismo e espiritismo. Depois, na segunda etapa, protestantismo, romanismo, espiritismo, Estados Unidos, que é o que nós estudamos. Satanás personifica Jesus, é o que Tessalonicenses nos apresenta no capítulo 2, né? Ele vai tentar enganar as pessoas, a última tentativa dele, e vai sair curando por lá na China, não sei onde que ele vai ir, né? Eu estou chutando aqui, né? E vai aparecer por aí e tal, enganar, só que lembre que Jesus na segunda vinda não vai botar o pé. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, né? Ficará lá nas nuvens. Um curto tempo de espaço, né? Para a porta da graça se fechar, e aí então você tem o decreto dominical, um indicativo de que a porta da graça está para se fechar, aí uma pequena angústia, e aí o tempo de angústia, as perseguições, as pragas, aí tem a ressurreição especial. 3 grupos vão ressuscitar nesse momento, Ellen White fala, né? Que é uma referência a Daniel capítulo 12, verso 2, é isso, né? Ressurreição eterna e vida eterna, 12:2, Daniel 12:2, aonde nós teremos ali, Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo que os... Então, esses que mataram Jesus ressuscitam momentos antes da volta dele, para ver a besteira que eles fizeram, que eles mataram o próprio Cristo, né? Aí, os maiores inimigos da verdade, Ellen White fala aqui na citação do grande conflito, página 643, os maiores inimigos da verdade e aqueles que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo. Leia as 3 mensagens angélicas, se atualize, veja lá, estude, é importante, isso aqui é o conteúdo que nós temos que pregar, ok? Porque o anjo ali somos nós, não é? Então, esses 3 grupos ressuscitam momentos antes da volta de Jesus, e aí Jesus vem, e aí aqui acontece, eu não coloquei, a primeira ressurreição, e tem muita coisa aí, que foi só um resuminho para a gente ter uma ideia, ok? Essa citação eu li esses dias, cada filho de Deus deve ser entendido nas Escrituras e capaz de mostrar nossa posição na história desse mundo, delineando o cumprimento das... Leiamos, estudemos mais, estudemos mais. De que lado nós vamos ficar? Do lado do Cordeiro ou do lado do inimigo? Ah, pastor, é óbvio que é do lado do Cordeiro, é óbvio que é do lado de Cristo. As nossas atitudes demonstram isso? As minhas palavras demonstram isso? A minha liderança demonstra isso? Eu sou uma pessoa que abençoa ou que amaldiçoa? As pessoas, quando estão comigo, elas são colocadas para mais próximo de Cristo, ou eu sou uma pessoa que desuna o grupo? Desunião é atributo do diabo, união é atributo de Deus. Queridos, nós precisamos buscar a união. Ah, mas eu não gosto do fulano, eu não... Então, meu amigo, não sonhe com o céu. Minha amiga, não sonhe com o céu. Nós precisamos buscar a Jesus Cristo. E o atributo do céu é união, é ordem. Nós precisamos parar para pensar. Do lado de Cristo ou do lado do diabo? Ah, mas eu sou líder de igreja, eu sou um pastor. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, irmãos. Eu sou um presidente de câmara, não quer dizer nada. Se eu não dobrar meu joelho todo dia, não pedir perdão dos meus pecados e não me consagrar, isso não quer dizer nada. Nada. Quanto tempo você dedica para Deus? Quanto tempo você dedica para a Bíblia? Quanto tempo você dedica para visitar as pessoas, para orar com elas? Sabe, para mandar uma mensagem de conforto? Ou você é aquele que só critica, só fala mal? Irmãos, por favor, nós não temos mais tempo para isso. Quem estuda profecias percebe que nós estamos ali, como diz as crianças, né, na sujeirinha dos dedos da estátua. E nós estamos fazendo o quê, irmãos? Desculpa, com todo respeito, eu quero, em nome do Senhor Jesus, clamar para você. Pare de olhar para os outros. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Tá? Busque ao Senhor, se consagre, porque Jesus está voltando. E se nós nos descuidarmos, como diz Paulo, como posso eu pregar e eu mesmo me perder? Como pode? A vida toda na igreja, liderando em programas, sentado nos bancos, ouvindo bons sermões e de braço cruzado, irmãos. Nós temos uma missão que não é aqui dentro. Nós precisaríamos, quem sabe, termos momentos, não é, para sairmos aqui e visitarmos nossos irmãos, nossos amigos, sabe, fazer impactar. Nós fazemos muito pouco, irmãos, muito pouco. E nós precisamos realmente pedir que o Espírito Santo nos use.
Você recebeu um cartão aí, não sei quantos receberam. O cartão, ele tem dois pontos aí. E eu quero fazer o apelo aqui para amigos que estão nos visitando. Eu sei que existem alguns amigos aqui. O primeiro ponto é para você, amigo. Você que está estudando a Bíblia, você que já faz parte da família adventista, mas está conhecendo um pouco mais. E ali está escrito assim: desejo uma... Você recebeu aí ou não? Uma visita. É para você, amigo, que nos honra com a sua visita. Mas essa visita aqui é lá na tua casa. Se você quer que alguém de nós aqui vá lá orar com você, vai lá, quem sabe tirar as tuas dúvidas, marque o X, coloque o seu nome, seu endereço e alguém vai lá, ou seu telefone. Mas a segunda é para você que já está aqui há algum tempo, que já tomou a decisão, que faz parte já oficialmente dessa igreja, que talvez não estuda a Bíblia como deveria. E eu queria que você pensasse um pouquinho. E o meu apelo não é meu, é do Senhor, é de que você dedique mais tempo para estudar a Bíblia. A gente hoje tem um monte de coisa que tira a nossa atenção da Bíblia. Eu confesso para você que de manhã, quando eu vou estudar, muitas vezes sou tentado a pegar meu celular para ver as mensagens que tenho na hora que tem que estudar a Bíblia, mas não é. E é uma luta, e eu tenho que às vezes pegar o celular e jogar lá no canto. Vai para lá, que eu preciso estudar a Bíblia agora, preciso orar. Porque a gente tem muita coisa que chama a nossa atenção para nós não olharmos para o céu. Nós vamos ouvir mais uma música, ela vai cantar agora. Vou pedir para que ela venha. Enquanto ela vem, eu queria que você olhasse para esse cartão, orasse. Você que é nosso amigo, que já faz parte da igreja, mas que gostaria de uma visita, botasse um X ali e trouxesse esse cartão aqui à frente. Você que já é desta família há algum tempo e quer estudar mais a Bíblia lá na sua casa, né, se aprofundar mais nas profecias bíblicas ou outros temas, também colocasse aqui. E eu gostaria que você trouxesse aqui à frente, porque eu gostaria de orar por você. Se você tem esse desejo de ser uma pessoa de maior consagração e tomar a decisão do lado daquele que é o vencedor e que veio para vencer e nos dar a vitória, esse é o momento de você exteriorizar, demonstrar isso. E os anjos relatores terão o prazer de anotar no livro memorial nesta noite. Se você quiser fazer isso enquanto ela canta, você pode vir. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então.
dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Amém. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando porque se nós não aprendermos a viver com Ele aqui na terra, será impossível viver a eternidade ao lado dEle. Amigos, chegou a hora da gente realmente olhar mais para Ele. Chegou a hora da gente realmente se consagrar de verdade, da gente colocar a Bíblia como sendo o nosso livro, livro-texto, livro de cabeceira, o livro que guia a nossa vida. Chegou o momento da gente realmente pedir perdão pelos pecados. Chegou o momento da gente priorizar as coisas eternas em detrimento às coisas dessa terra. Eu louvo a Deus porque você está tomando essa decisão, muitos vieram aqui à frente. Louvado seja o Senhor, porque vocês estão tomando a decisão mais acertada, mais acertada. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar, e que ao nos aprofundarmos até sábado, mais nas profecias bíblicas, nós possamos sair dessa semana não revigorados apenas porque a Bíblia nos revigora naturalmente, mas com uma atitude, não apenas com uma decisão. A gente pode tomar decisões aqui e amanhã abandonar tudo, mas a gente precisa sair dessa igreja com atitudes, atitudes que transformam o nosso dia a dia através da atuação do Espírito. Vamos orar. Querido bom Pai, aqui estão os teus filhos, e os anjos dos relatores hoje vão ter trabalho, louvado seja o teu nome, porque eles vão ter que anotar tudo isso que está acontecendo aqui nessa noite. O Senhor sabe que aqui existem pessoas que precisam se arrepender de seus pecados, como eu também. Existem pessoas que precisam deixar a amargura, a raiva, o rancor, a crítica, a maledicência, a fofoca, e precisam se consagrar, precisam olhar para Cristo, precisam aprender a perdoar aqueles que talvez não suportam. Pai, trabalhe em nosso coração. Por favor, Pai, transforma a nossa vida e que nós possamos ser como Cristo quando estava na cruz e que dizia: Pai, perdoa-lhes os pecados porque não sabem o que fazem. Nos dê essa maturidade espiritual, Pai. Ajude que deixemos de ser bebês espirituais para crescermos nessa caminhada. Nós sabemos que não importa a posição. Cargo não leva ninguém para o céu. Função não leva ninguém para o céu. Até mesmo conhecimento bíblico não leva ninguém para o céu. O que leva é uma vida de total dependência tua. Pai, ajude que todos aqui que nos colocamos em pé sejamos totalmente dependentes teus. Nós estudamos a profecia de Apocalipse 13, e mais claro que isso, impossível. O Senhor revelou, através desses códigos, o que vai acontecer. E muitas dessas coisas já aconteceram e estão acontecendo. Pai, nos ajude a sermos sábios e ouvirmos esses indicativos e nos prepararmos para a Tua vinda. Ajude que ninguém aqui fique de fora da Canaã eterna e que todos nós possamos passar pela transformação, naquele piscar de olhos, ao ressoar a trombeta dos anjos do céu e possamos ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Fica com a Tua igreja aqui, abençoa a liderança, pastor Gilvan, pastor Renan, que lideram esta igreja,
que eles possam ser usados pelo Teu Espírito e que o Senhor possa os ajudar a conduzir o Teu povo, não no caminho que nós queremos ir, mas no caminho que o Senhor quer nos levar. Fica conosco, Pai. Derrama o Espírito sobre nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não perca as cenas dos 3 próximos capítulos, tá bom?